Paz do Senhor Jesus, Jerusa, boa tarde, Cristina, paz do Senhor, Liliana, Maria Elisa, irmã Rosana, irmã Malu Faria, Deus me deu uma visão com você, depois vou te passar no final. Silvino, paz do Senhor Jesus, Cleide, e amanhã a cirurgia da sua irmã Marlene, né, Cleide? A gente está orando. Luciana, paz do Senhor Jesus, irmã Simone, Deus abençoe a todos vocês também, nesse dia, né? Esse restante de tarde. O Senhor venha nos contemplar as nossas orações. Pai, Senhor e Mãe Divanda. Tudo está nas mãos dele, tudo é ele, tudo é para ele, né? Pai, Senhor Renato. Pai, Senhor Ordinário da Selma. Como está a sua irmã, Marília, Ordinária na Selma, dá notícia para nós. Cristiane, tudo bem? Pai, Senhor. Pai, Senhor Carol. Sou o vento. Você acreditou bastante, mas acredito que está dando para vocês me ouvirem, né, irmãos? Hoje é aniversário da irmã Mira. Vamos estar fazendo uma oração pela irmã Mira no final. Vamos orar pela irmã Marlene, a irmã Helenice, o irmão João Paulo, que a Jerusa pediu, o Gabriel, o Joacir, meu primo, a Yara, a Cris, que está afastada das redes sociais, mas a gente tem orado por ela. Que o Senhor nos abençoe grandemente. O Fabiano Luiz também tem pedido oração para a gente. Boa tarde, Rosa, paz do Senhor Jesus. O Jasso. Deus abençoe todos os nossos irmãos, orando pelo nosso irmão Jasso também, pela causa aí que ele está entrando, né? Na justiça, que o Senhor venha dar vitória para o nosso irmão. Paz do Senhor, irmã Miriam, minha filha na fé. Tenho orado pelo Adriano, pela Luara, por todos os seus. Aquele dia me fugiu o nome do Adriano, mas eu nunca esqueço de orar, viu, irmã Miriam? Então hoje a palavra está em 1 Reis 18, que fala sobre Elias. Elias ele estava ali entre os maiores profetas bíblicos, quando a nação de Israel caiu na mais profunda degradação espiritual. Mas Elias, ele foi um instrumento de Deus para desafiar o povo que estava inconstante para retornar, para voltar no meio da terrível confusão religiosa que eles estavam enfrentando durante o reinado de Acabe. Que Acabe, ele era praticamente governado pela sua mulher Jezabel. Ela que dava, que comandava, e ele fazia o que Jezabel ali mandava, né? Então Elias, ele tentou um renascimento espiritual que era necessário naquela época. E então Elias tentou convencer Acabe e o restante do povo a se arrepender. Quando Deus parou as chuvas durante mais de 3 anos e meio. 3 anos, né? 3 anos e meio. E Deus usou Elias para falar que a chuva não ia vir durante esse período. E depois Deus usou Elias para mandar a chuva também. Pai do Senhor Rafael, Deus seja louvado. Então, quando o rei Acabe viu Elias, quando ele retornou, que ele ficou escondido por um bom tempo, ele perguntou para Elias tu és o perturbador de Israel, porque Elias tinha então orado e pedido que não ia haver chuva, e eles ficaram ali então naquela seca terrível.
E Elias então respondeu ali para Acabe: não sou eu perturbador, mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor. E glória a Deus, a gente orou por esse fogo, né, que pegou fogo ontem lá perto da minha irmã, da Rosilda, no Barro Preto, e graças a Deus já foi extinto. Nós oramos, era meia-noite ali, a gente estava orando, e o Senhor colocou as mãos, né, porque tá muito vento, e uma faísca ali pegou e jogou vento ali no mato, que estava muito seco, mas graças a Deus já foi extinto, né? A Jerusa acabou de dar a notícia, louvado é o nome do Senhor. Então, voltando lá, Elias, quando ele viu, né, que ele estava ali mandado por Deus, que ele precisava fazer aquele povo ver quem era o Deus que ele servia, ele fez então um desafio. Ele desafiou aquele povo que estava vacilante ali em Israel. E ele fez ali então uma demonstração impressionante de coragem e fé em Deus. Elias, ele desafiou 850 falsos profetas que eram sustentados, 400 dele que eram profetas de Azera, pela esposa de Acabe, pela Jezabel. Então Elias, ele desafiou para que eles fossem enfrentá-lo ele no Monte Carmelo. E eles aceitaram o desafio. Então Elias, ele ainda falou para que todo o povo de Israel fosse testemunhar essa grande disputa entre eles e os 850 profetas, né, falsos profetas que estavam ali. E esse era o mesmo povo que Elias queria, então, mostrar a grande diferença entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses que o rei deles adorava, que era o rei Acabe, e que estava então influenciando o povo ali em Israel. E Deus mostrou ao povo a diferença entre Elias e aqueles falsos profetas de Baal. Então nós vamos ver aqui dentro da palavra alguns versículos. Então aqui diz assim: então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se Baal, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu nada. O povo estava ali sem saber, né, a quem seguir. E Elias, então, ele fez esse desafio. E ele, então, falou para aqueles profetas de Baal ali que eles preparassem 2 bezerros, fizessem um altar, preparassem 2 bezerros. Eles escolheriam um dos bezerros e um bezerro ficaria com Elias. Então, eles iam pegar esse bezerro, cortar, dividir, colocar em cima do altar, em cima das lenhas, e depois ia orar, né, clamar para que Deus pudesse consumir aquele holocausto. E então ele diz aqui: e Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens, e mais os 400 de Azera. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe colocam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não também colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo ali de Israel então disse que era boa essa palavra, o que Elias tinha falado, né? Então Elias falou aos profetas de Baal. E eles foram lá, fizeram isso, escolheram então o bezerro, cortaram, dividiram, colocaram os pedaços em cima da lenha, sobre aquele altar, mas não colocaram fogo. E começaram então a clamar ao Deus deles.
invocar. E eles tomaram então a manhã toda, da parte da manhãzinha até o meio-dia, clamando e se cortando com lanças, né, para ver se o Deus deles respondia, pulando muitas vezes em cima do altar, dançando, fazendo ali uma algazarra e ao mesmo tempo clamando, né? E aí Elias fala aqui, sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia, clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que ele esteja falando, ou que tenha que fazer alguma coisa, por isso que ele não está respondendo para vocês, ou intente uma viagem. Então ali Elias começou a zombar daqueles profetas, né, que estavam clamando e que nada estava acontecendo. E eles então clamavam em alta voz, porque Elias estava zombando deles. Quem sabe o seu Deus está dormindo e você gritando mais alto ele vai acordar. E eles começaram então a clamar em alta voz, a se retalhar com facas, com lanças, conforme o costume deles, e derramavam sangue sobre si. Então ali, quando foi meio-dia, eles estavam ali profetizando, né? E a oferta de manjares que ofereceu, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Deus não respondeu, o Deus deles não fez nenhum movimento para que eles falassem, pudessem dizer que Deus tinha respondido. Então Elias disse ao povo, chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então ali tinha um altar, né? O Elias foi ali, restaurou com 12 pedras, que era conforme o número das tribos ali dos filhos de Jacó. E ele restaurou então esse altar que estava quebrado e edificou o altar com aquelas pedras. E depois ele fez um rego ao redor daquele altar. Ele fez ali então tipo uma valinha, né? Um rego, e jogou água. Ele fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E falou, faz isso 2 vezes. E fizeram 2 vezes. E disse ainda, fazei a 3ª vez. Eles então encheram de água, né, aquele lugar. De maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, né, Elias então orando e oferecendo para Deus aqueles bezerros, aquela carne, né, dos bezerros, o profeta Elias falou para o Senhor, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, que tu fizeste tornar o coração deles para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias ali, ele mostrou o poder do Deus de Israel, do Deus vivo, que é o Deus que nós servimos, né? Que é o Deus que fundou a terra, que fez todas as coisas, que sabe, que ouve, que não dorme, que escuta as nossas orações, até os nossos pensamentos Deus conhece. E Elias ali então pôde mostrar para aquele povo que estava cocheando em 2 pensamentos. E agora, quem que a gente vai seguir? Nós vamos seguir Baal, que é o deus aí de Acabe, de Jezabel, né? Eles estavam ali numa idolatria muito grande, com vários deuses, ou nós vamos seguir o Senhor. Então Elias ali, ele mostrou para aquele povo o poder de Deus, o poder do Senhor, do Deus vivo, né? Que ele fala que é o Deus de Israel, o Deus de Jacó, que é o Deus da Bíblia,
sagrada, que nós confiamos, que nós oramos, que nós seguimos os seus mandamentos. Então ali Deus ele mandou fogo dos céus, consumiu aquele holocausto, não ficou nada, consumiu tudo, e o povo então se dobrou ao Senhor. E Elias mandou então o Monte Carmelo, é um monte que tem uma descida, né, uma ribanceira, e ele mandou então que aquele povo pegasse aqueles 850 profetas e matasse. E eles foram ali e mataram aqueles 850 profetas que eram falsos profetas. E Deus então foi glorificado e Elias mostrou o poder através da oração. O que Deus quer falar conosco nessa palavra? Que nós, irmãos, quando confiamos em Deus, esse Deus vivo, esse Deus que move céus e terra, quando nós oramos, Elias, depois parou a chuva, 3 anos e meio ali, quando ele voltou, depois que ocorreu tudo isso com os profetas, ele foi orar para a chuva cair. E ele orou 7 vezes para que a chuva caísse. Depois de 7 vezes que ele mandou o moço ir olhar se tinha alguma nuvem no céu, ali o moço, o servo dele, olhou e viu que tinha uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias então continuou orando até que o céu ficasse todo enegrecido e a chuva estava ali até já fazendo barulho que ia cair. Então Elias mostrou, né, para Acabe que ele, através das suas orações, tinha poder. E Elias não orou uma vez só e a chuva caiu. Não, ele orou 7 vezes, ele persistiu em oração. O que o Senhor fala então para nós dentro dessa passagem aqui? Muitas vezes você ora uma vez, eu oro uma vez, ora 2, ora 3, ora 4. Vamos orar até o Senhor responder, irmãos. Nós não podemos desistir. Muitas vezes não é na primeira vez que nós nos dobramos e oramos que o Senhor vai nos atender. Mas também não é por isso que nós vamos desistir e falar, não, Deus não está me ouvindo, porque Deus ele está nos ouvindo. Mas o momento certo é Ele quem manda, é Ele quem faz, é Ele que opera. A nossa parte é orar, ter fé, confiar que Elias, um homem só, ele era sujeito às mesmas paixões que nós, tinha as mesmas homem como nós. E ele enfrentou por fé 850 homens. Ele olhou e falou, eu desafio vocês. E ali, então, ele desafiou. Deus mostrou que ele era o Deus de Elias, que Elias era um profeta muito respeitado, porque o que ele orava acontecia, o que ele pedia, Deus fazia. E aquele povo, então, de Israel pôde ver o poder de Deus. E ajudou e matou aqueles outros profetas de Baal. E depois viu a chuva e veio a colheita depois da grande chuva, através do quê? Da obediência de Elias, que obedeceu a Deus. Ele ficou por um grande período escondido e Deus falou para ele, agora sai e vai lá, porque eu vou mostrar para aquele povo que eu sou Deus. Então, irmãos, vamos confiar, vamos ter fé, ainda que um exército nos cerque. Lá no Salmo 27 diz, ainda que um exército me cercasse, o salmista Davi falando, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Então esse Deus, ele está conosco, ele está comigo, ele está com vocês, porque é o Deus vivo, é o Deus de Israel, é o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão, é o Deus que nós clamamos e ele derrama fogo sobre a nossa carne para consumir os nossos pecados, para nos purificar, para nos ajudar, para vir ao nosso encontro, para acrescentar a nossa fé. Então o Senhor, ele fala conosco nessa palavra, ele está nos desafiando, Elias aqui, através desse profeta, para nós não termos medo de nada, mas obedecer ao Senhor, que a bênção vem. O que falta, irmão, para você, irmã, que a tua bênção não chega? Vamos orar mais, vamos clamar mais, vamos confiar, vamos obedecer e a bênção virá em nome de Jesus, amém? Vamos orar.
Senhor, nessa hora nós colocamos a Marlene, a Helenice, o Fabiano Luiz, o João Paulo, o Gabriel, o Joacir, que é o Dinho, meu primo, a Yara, a Cris. Meu Deus, queremos te agradecer pelo aniversário da Camila ontem, que nós não oramos, mas depois a gente mandou mensagem. E também quero agradecer todos os meus irmãos que aí parabenizaram a Camila, que está na mesma comunhão, que está na mesma graça. Deus abençoa, Senhor, a nossa irmã Mira, que está fazendo aniversário hoje. Cuida dela, Senhor, traz as bênçãos na mão dela, Pai. Abençoa, Senhor, toda essa região aqui, que a seca, Senhor, não venha atingir, ó Pai, com fogos, ó Deus, muitas vezes com incêndio. Deus, que o vento, Senhor, seja um vento brando, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, nesse lugar, na zona rural. Meu Deus, a cidade de Caconde, visita, Pai, todos os moradores deste lugar, todas as famílias. Pai, vai de encontro com todas as famílias da terra, Pai, em especial da nossa nação, do Brasil, que precisa de muita oração, Pai, para sair da idolatria, para que o Teu nome seja, ó Pai, glorificado e o Senhor possa derramar as bênçãos completas, Pai. Muitas vezes o céu fica cerrado porque o povo não ora, porque o povo não confia, porque o povo, meu Deus, precisa muitas vezes de estar, ó Pai, vendo alguma coisa para poder crer. E nós sabemos que o Senhor, Pai, atende no silêncio. O Senhor trabalha, Pai, o Senhor age no silêncio, muitas vezes sem mostrar nada. Através da fé, ó Pai, nós cremos que na região celestial o Senhor está batalhando com os Teus anjos, Senhor. Deus, com Teu exército. Pedido nessa hora sobre cada família, sobre a nossa nação, sobre a terra, Pai, que está aí, que precisa confiar mais, que precisa crer nessa palavra bendita, Senhor, que é a Bíblia Sagrada, que nos ensina o caminho. Deus, nessa hora eu abençoo os meus irmãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Paz, Senhor, irmão Danilo, irmã Janda, Deuseni, Maria, irmã Verônica, que está aí, todos que estão online. Que o Senhor abençoe grandemente os meus irmãos. Irmã Maria de Faria, Deus mostrava, você era um balcão, eu vi assim um balcão, eu entendo que é o lugar que você trabalha, um bloco de nota. Como que nota? E você ali anotando, você atarefada. E o Senhor falava assim, que é uma bênção que o Senhor está trazendo nas tuas mãos. Eu não conheço o lugar, não sei o que você faz, mas Deus mostrava dessa forma. Então, receba aí a bênção em nome de Jesus, porque quando Ele mostra, Ele está operando, Ele está fazendo. Amém, meus irmãos? Receba a bênção. A Eliane Antonélia, paz do Senhor, Eliane, esposa do irmão Márcio, mãe da Clara. Que alegria ter você conosco, Eliane. Santuza, Rosa Nascimento, filha da nossa irmã Janda, glórias a Deus. Teve Covid, está aí, né? Já restabeleceu, louvado é o nome do Senhor, está se candidatando aí para, acho que é prefeita, né? Lá na Jurumim, a gente está orando por essa causa, Deus abençoe. Irmãos, fiquem com Deus, até amanhã ao meio-dia, não desistam de orar pela sua bênção. O Senhor, Ele vai vir ao teu encontro, em nome de Jesus. Amo vocês. Se cuidem.